Glória a Deus. Você está feliz aí, irmão? Você está alegre? Amém? Você está feliz aí, irmãos? Glória a Deus. Que bom, irmãos, eu também. Quero compartilhar uma palavra com você essa noite. Quero falar um pouquinho com você. Esse mês nós estamos falando de fé e obediência nos pequenos grupos. Vivendo por fé e por obediência. Esse é o tema que nós decidimos viver nos pequenos grupos esse mês. Eu queria falar um pouquinho com você sobre isso. Eu queria falar um pouquinho com você sobre quão poderoso é a voz de Deus, irmãos. Quão poderoso é quando você tem fé na voz de Deus. Como é poderoso, irmãos, pessoas que escutam, que obedecem e que têm fé na voz de Deus, na palavra de Deus. Pessoas que andam em obediência pela fé. Por isso fé e obediência caminham juntas. Elas caminham juntas, irmãos. E você vai perceber desde Gênesis, desde a criação, a palavra organizando o caos, a palavra gerando vida, a palavra criando todas as coisas. Você vai perceber um Deus que é poderoso, que governa sobre tudo, e Ele começa a usar a sua palavra, que haja luz e houve luz. Ele começa a falar e a criar através da sua palavra, o poder que tem a palavra de Deus. Você vai ver na nova aliança, quando se aproxima a vinda de Cristo, Deus levanta um homem, João Batista. E a palavra diz que ele era a voz do que clama no deserto. Mais uma vez a palavra de Deus organizando o caos de Roma. O mundo vivia um caos. Então Deus levanta um homem, levanta um profeta, e ele começa a proclamar: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E a palavra desse homem então começa a aplainar as estradas para que Cristo venha e organize todas as coisas. Ou seja, a palavra de Deus sempre veio para organizar o caos. A palavra de Deus sempre veio para ordenar aquilo que está fora de ordem, irmãos. A palavra de Deus é extremamente poderosa, irmãos. A autoridade que João Batista tinha não estava em quem João Batista era, estava na voz que saía dos seus lábios. E a voz não era dele, era a voz do que clama no deserto. Por isso que dá autoridade aos homens para viver em fé, em obediência, em ver Deus fazendo milagres, sinais e maravilhas ainda no dia de hoje. É quando a voz de Deus clama através dos homens. E eu queria compartilhar um texto com você muito conhecido, que fala do poder da fé no impossível, irmãos. Deus não mudou, irmãos. Deus não muda, Deus não tem variação emocional, Deus não muda, irmãos. Deus é imutável. E eu queria falar com você um pouquinho sobre um Deus do impossível, irmãos. Um Deus que faz o impossível através de homens que decidem andar por fé e obediência. Um Deus que pode promover o impossível na minha vida, na sua vida, quando você decide caminhar e viver por fé e por obediência aquilo que Deus falou, aquilo que Deus nos entregou. Um Deus que organiza o caos, um Deus que muda cenários devastadores, irmãos. Você crê que Deus continua sendo poderoso para fazer todas as coisas, irmãos? Existe algo da sua vida ainda que você acha que Deus não pode mudar? Essa noite, Deus vai tocar em você, vai falar com você. E se existe algo aí que você ainda pensa que Deus não pode mudar, eu quero declarar que Ele vai transformar, Ele vai mudar todo o cenário que está ao seu redor, ao seu entorno, porque Deus continua sendo poderoso, Deus continua falando, Deus continua mudando todas as coisas, Deus continua tocando nas pessoas, irmãos. Eu oro para que Deus toque em você, toque em mim nessa noite, para que a gente sinta um toque do Espírito Santo de Deus. Eu oro para que a nossa mente não seja somente racional, mas que a gente possa fechar os olhos e ver o sobrenatural daquilo que Deus quer comunicar conosco essa noite, amém? Então, se você pode, abre comigo em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37:1. Amém? Ezequiel 37:1
Fala do vale de ossos secos, irmãos. E a palavra diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Fala assim: completamente secos. Ou seja, sem nenhuma vida, sem nenhuma esperança. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Fala assim: palavra do Senhor. Essa é a palavra que nós temos que ouvir, irmãos. A palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, versículo 5: soprarei o meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele, ou seja, uma restauração completa. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciem essa mensagem. Como ele me havia ordenado, de repente. Fala, de repente. Enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, e todos eles voltaram à vida, e se levantaram e formavam um grande exército. Amém? Irmãos, essa palavra tem três personagens principais aqui. O próprio Deus, que é soberano e criador de todas as coisas, que governa sobre o universo, leva um homem a um ambiente hostil e impossível, a um ambiente cheio de impossibilidades. Como a gente mesmo está dizendo aqui, tem também o homem, o profeta, o proclamador, aquele que foi convocado, irmãos, para cooperar com aquilo que Deus já tinha planejado. E nós temos aqui os mortos, o vale de ossos secos, um lugar sombrio, de impossibilidades, um lugar de morte, um cemitério, um lugar onde a morte reinava, um lugar totalmente devastado, irmãos, sem esperança, sem vida. Esse texto, ele está dentro de um contexto histórico. Esse texto fala dentro de um cenário histórico. Esse texto fala de uma promessa de restauração para Israel. Amém? Historicamente, se você for ver esse texto, ele tem um contexto onde ele está sendo aplicado. É um tempo de restauração para o povo de Israel, um povo que estava dividido. Israel do norte, Judá do sul, um povo espiritualmente morto, cativo. E essa palavra vem através dos lábios do profeta para trazer esperança e vida a um povo que estava sem esperança. Por isso eu creio que essa noite Deus quer declarar uma palavra, soprar uma palavra de esperança sobre a igreja, sobre mim, sobre você. Talvez você tenha entrado aqui com um cenário devastador na sua vida, eu não sei, mas Deus sabe. E Ele quer soprar uma palavra de esperança sobre nós. Essa mensagem, ela serve para os nossos dias, irmãos. Uma mensagem que nos desperta para um tempo de avivamento. Como assim, pastor? Vale de ossos secos, irmãos, representa todo homem, toda mulher que está distante de Deus, ou que nunca conheceu a Deus. Eu não sei se existe alguém aqui essa noite que nunca conheceu a Deus, nunca foi apresentado a Deus, alguém nunca
teve contato com alguém que pudesse revelar o próprio Filho de Deus. Mas se você entrou aqui assim essa noite, eu tenho certeza que Deus vai pegar você, irmãos. Amém? E talvez você tenha entrado aqui e você esteja distante dele. E Deus, sendo um Deus relacional, quer você pertinho, irmãos. E essa palavra fala de um povo que está cativo, que está distante de Deus, mas Deus declara uma palavra de esperança. E sabe o que eu aprendo nesse texto, irmãos? Eu aprendo nesse texto que eu e você, todos nós, assim como o povo de Israel, nós não somos descartáveis para Deus. Talvez dentro de um contexto religioso, talvez dentro de um contexto farisaico, as pessoas se tornassem descartáveis para Deus. Para Deus não, para os mestres da lei, para os líderes religiosos. Mas no reino de Deus as pessoas não são descartáveis, irmãos. Você não é descartável para Deus. Você não é um objeto, você é uma pessoa, você é o alvo do coração de Deus. Foi por isso que Ele mandou o seu Filho como homem para descer, morrer, ser crucificado numa cruz, para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos também. Ou seja, nós não somos descartáveis para Deus. Quando Deus leva Ezequiel sobre aquele lugar, e a palavra diz que ali se levanta um exército, através de uma palavra profética, sabe o que nós aprendemos, irmãos? Que Deus Todo-Poderoso, que tinha criado todas as coisas, inclusive o homem, por que Deus tem que voltar, trazer a vida a um exército de ossos? Ele não podia criar um povo novo, irmãos? Será que Ele não é poderoso o suficiente para criar novas coisas? Mas aquele povo não era descartável para Deus. Aquele povo estava nos planos de Deus. Por isso, ainda que parecessem estar mortos, secos, num vale de ossos, o Senhor pega, leva um profeta lá e usa o profeta para que através dos seus lábios a vida se estabeleça ali de novo. Sabe o que Ele está fazendo essa noite? Ele está soprando vida sobre mim, sobre você, porque se existe alguém aqui, num vale de ossos secos, através dessa palavra você vai entender que você não é descartável para Deus. E que Deus quer soprar uma palavra de vida e esperança sobre você, para trazer você à vida de novo, para que você faça parte do seu corpo, da sua família, do seu exército. Amém? Quando o Espírito conduz Ezequiel ao vale, ele quer deixar claro que nada para Deus é impossível, irmãos. Um Deus que pega um cemitério e transforma num exército. Nada para Deus é impossível. E se existe alguma impossibilidade diante dos olhos dos homens, isso é bom. Às vezes a gente tem tendência a duvidar daquilo que é impossível, e até de se afastar da impossibilidade, porque afinal de contas as minhas mãos, a minha força não é capaz de fazer algumas coisas. Mas isso é bom. Por que isso é bom? Porque é só na impossibilidade dos homens que Deus trabalha, irmãos. Deus não trabalha dentro da possibilidade do homem, Deus trabalha na impossibilidade dos homens. Deus trabalha no impossível. A impossibilidade continua sendo matéria-prima para o milagre, irmãos. Talvez existam impossibilidades diante de nós, físicas, emocionais, financeiras. Mas essas impossibilidades não podem parar o que Deus tem para fazer. Essas impossibilidades não são um problema para Deus, irmãos. E se tiver de acordo com o plano e com o propósito de Deus, essas impossibilidades vão se tornar coisas extraordinárias, matéria-prima para o milagre de Deus. A nossa frustração está em querer aquilo que Deus não tem para nós. Às vezes a gente se frustra com Deus, e Deus permite a frustração, porque às vezes a gente deseja coisas que Deus não tem. Mas quando aquilo que de impossível está diante de mim, está no plano, no projeto de Deus, irmãos, eu só preciso confiar nele. As desilusões são na verdade uma ferramenta para Deus nos despertar nesses dias. Quem aqui já passou por desilusão, irmãos? Ninguém? Glória a Deus. Eu já passei, irmãos, por desilusão, e é uma bênção. Amém? Pastor, desilusão não é bom não. O que é uma ilusão, irmãos? Pensa comigo, agora é sério. O que é uma ilusão? Ilusão é algo que não é real.
Uma desilusão é trazer você para a realidade, para a verdade, para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é pleno, para aquilo que é possível. Então a desilusão é só para tirar você de um mundo fantasioso e trazer você para um lugar de realidade. Então a desilusão é boa, irmãos. A desilusão pode cooperar para que Deus complete a obra na minha e na sua vida. Talvez uma ilusão esteja impedindo você de caminhar no lugar que Deus quer que você caminhe, de viver o que Deus quer que você viva, de andar nos planos que Deus tem para você. Por quê? Porque você está distraído com uma ilusão. Mas a palavra de Deus vem para ordenar tudo aquilo que está fora de ordem, para trazer a realidade diante de nós, para que a gente possa viver coisas extraordinárias em Deus. Irmãos, Deus nos reuniu aqui nesse lugar essa noite para soprar sobre nós um espírito de vida, para nos despertar, nos encher de esperança, para nos sarar, para nos dar vida nessa noite. Eu não sei por qual situação você está passando nesses dias, eu não sei como é que você entrou aqui essa noite, eu não sei se você entrou aqui se arrastando, se você entrou pulando, cantando, eu não sei como é que estava a sua alma quando você entrou aqui nesse lugar, mas eu sei que o Espírito de Deus pode transformar todas as coisas. Eu sei, irmãos, eu não sei se você entrou aqui morto espiritualmente. Talvez alguém tenha entrado aqui essa noite morto espiritualmente, talvez desanimado, depressivo, afligido, aflito na sua alma, nas suas emoções, talvez desanimado com os planos, com os pensamentos que Deus tem entregue na nossa mente e no nosso coração. Mas eu queria falar com você, irmãos, que uma palavra pode ordenar todas as coisas, colocar tudo no lugar. Eu não sei se você entrou aqui sem esperança, mas eu sei que existe um Deus que é o Deus da esperança, e Ele está aqui, amém, irmãos? Eu sei que Deus tem um sopro de vida que vai invadir o seu coração, que vai sarar a sua alma e que vai renovar a sua mente essa noite. Eu oro por isso, irmãos. Por quê? Porque é necessário que nós, como povo de Deus, voltemos a sonhar com aquilo que Deus nos entregou. Algumas pessoas têm enterrado os planos de Deus por frustrações, mas é necessário também discernir o que é plano de Deus e o que é vontade. Deus não está aqui, irmãos, para nos satisfazer na nossa vontade. Deus está aqui para nos colocar no propósito dEle, nos planos dEle, nos projetos dEle. E quando todas as coisas estão debaixo do propósito de Deus, tudo coopera. Tudo coopera com aqueles que estão debaixo dos propósitos de Deus e amam a Deus. Então aquele vale podia estar morto, os ossos podiam estar secos, mas se havia um plano, se havia um propósito sobre aquele lugar, Deus faz com que a vida se levante de novo. E como é que Deus faz isso? Como é que Deus faz isso, irmãos? Lá no Antigo Testamento, como você viu aqui, Deus foi lá, pegou o profeta, levou lá e falou com ele: aqui, profeta, está vendo? O que você está vendo? Um vale de ossos secos. Tá, você acredita que eles podem voltar a viver? O profeta, sabiamente, né? Tu sabes, Senhor. E ele fala então para o profeta proclamar a palavra dele, para que a vida se estabelecesse naquele lugar. Irmãos, o que você tem feito com os seus lábios nesses dias? Porque se existe algum cenário de morte ao nosso redor, a responsabilidade de soprar a vida é nossa. Deus nos leva em alguns lugares, e às vezes você chega num lugar, olha o lugar, ele está devastado. Aí você, primeira pessoa que você pensa: poxa, o pastor tinha que vir aqui fazer uma oração. Não, irmãos, foi você que foi lá. Abre os seus lábios lá e fala, porque você tem lábios proféticos. Deus comissionou a você uma missão, irmãos. Existe um comissionamento de Deus a todos os seus filhos. Todos os seus filhos. E os nossos lábios devem proclamar a glória de Deus, as virtudes de Deus, a esperança de Deus. Se existe um mundo sem esperança, proclame a esperança. Se existe um mundo morto ao seu redor, comece a proclamar a vida, a profetizar a vida. Se existe um mundo que tem medo ao seu redor, começa a profetizar coragem, vida nesse lugar. As pessoas são tomadas por medo, por circunstâncias externas. Quando Deus está falando: olha, para de olhar para aquilo que é externo e começa a olhar para aquilo que está dentro. Dentro de você tem o meu espírito de vida, e você está se amedrontando com coisas pequenas do mundo.
E Ezequiel podia ter ficado intimidado diante daquele cenário. Irmão, você tem se intimidado diante dos cenários que Deus tem colocado ao seu redor? Ou você tem ousadamente proclamado vida, esperança, mudança? O que você tem feito no cenário dentro do seu casamento, dentro da sua casa, dentro da sua empresa, nos seus negócios, dentro dos seus relacionamentos familiares? Você tem visto impossibilidades nesse lugar? Você tem se amedrontado com isso, ou você tem se levantado como uma voz profética? Nos lugares que Deus tem te levado, você tem se amedrontado, ou você tem se levantado como uma voz profética para que os cenários sejam transformados? Irmãos, o cenário não vai ser transformado por aquilo que os homens estão fazendo. O cenário só pode ser transformado pela palavra de Deus e por aquilo que Deus está proclamando nesses dias. É isso que pode mudar todo o cenário que está ao nosso redor. Só o que pode mudar o cenário que está ao nosso redor, só o que pode ordenar a bagunça que está ao nosso redor, é a palavra de Deus. Por isso nós não somos pessoas emocionadas. Irmãos, crente emocionado vira descrente quando a emoção passa. Deus não chamou você para andar pela emoção. Deus chamou você para andar sobre uma palavra profética, sobre uma verdade eterna, sobre uma verdade celestial, real, sobrenatural, que Deus derramou sobre mim e sobre você. É sobre isso que a gente caminha. E quando caminhamos com isso, não tem vale de ossos secos que fiquem diante de nós. Não tem morte que se apresente diante de nós. Não tem medo, não tem falta de esperança. Nada disso nos abala. Por quê? Porque nós cremos no único e verdadeiro Senhor, aquele consumador e salvador da nossa fé, Cristo Jesus. Por isso Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí, irmãos? Eu quero declarar que você vai sair daqui diferente essa noite, irmãos. Você está muito quietinho aí, mas eu quero declarar que você vai sair daqui diferente essa noite. Amém? Você vai sair daqui, irmãos, cantando e alegre. Você vai sair daqui feliz, irmãos, avivado com a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus é bom, irmãos. E Deus quer nos renovar nessa noite. Ah, pastor, você não sabe, eu cheguei aqui muito mal, eu cheguei aqui chorando. Vai sair cantando, irmãos. Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. Então você pode ter entrado aqui mal. Você pode ter entrado aqui emocionalmente mal. Você pode ter entrado aqui com a sua alma ferida. Você vai sair daqui com o seu espírito renovado no Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus nos garante que uma palavra soprada de Deus sobre nós de vida e de esperança pode nos avivar de novo, pode nos trazer de novo, assim como Ezequiel fez no Vale de Ossos Secos. Uma palavra profetizada, ela pode trazer vida onde não tem mais vida, irmãos. Eu quero profetizar essa verdade sobre você essa noite, irmãos. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é um Deus de vida e de esperança, irmãos. Um Deus que tem vida e vida em abundância. Essa mensagem de Ezequiel, ela tem um único objetivo, irmãos: trazer restauração. E talvez existam algumas obras aqui essa noite que necessitem de restauração. Aliás, vou melhorar isso. Todas as obras que estão aqui essa noite precisam de restauração. Essa obra aqui precisa ser restaurada. Esse coração aqui continua precisando ser tocado por Deus. Esse coração aqui ainda tem ego, ainda tem soberba, ainda tem altivez, ainda tem raiva, ainda tem ira, ainda tem resquícios nesse coração que precisam ser tocados e restaurados por Deus. E somente a palavra de Deus pode restaurar o que está aqui dentro. Por isso existe uma restauração que Deus quer fazer conosco nessa noite. Ah, pastor, eu já sou crente. Ô irmão, não tem a ver com isso, cara. Porque o dia que você entregou o seu coração para Jesus, você não alcançou a perfeição. Você olhou para ela. Você pode ver a perfeição quando você viu Cristo. Mas nós estamos sendo construídos de glória em glória, de degrau em degrau. Deus tem restaurado o nosso interior a cada dia, irmãos. E aquele que diz que não tem pecado, pecado já está cometendo. Então existe uma obra de restauração que Deus quer fazer em mim e em você. Ainda existem lugares aqui que estão mortos e precisam voltar à vida. Ainda existem lugares aqui que estão deformados e precisam ganhar a forma de Deus. Ainda existe uma imagem aqui que está deturpada e não reflete exatamente a imagem e semelhança de Deus. E Deus quer restaurar todas essas coisas em mim e em você. Como que isso é restaurado, pastor? Com o espelho da palavra de Deus. Com o espelho da palavra, a imagem e semelhança de Deus, com as profecias,
com aquilo que Deus nos deixou como palavra, para que uma restauração plena aconteça em mim e em você. E aqui nesse texto, irmãos, essa mensagem de Ezequiel, ele não está nos transmitindo essa noite uma mensagem de trazer à vida aquele que está morto fisicamente, irmãos. Eu quero que você entenda que essa mensagem, para mim e para você, ainda é extremamente atual nos dias de hoje. Ainda que ela fosse uma mensagem pregada a um povo de Israel que estava cativo e dividido, sendo aprisionado, ainda que existe uma realidade histórica, existe também uma realidade profética sobre mim e sobre você. Ou seja, um Deus que quer soprar vida, avivamento, alegria, graça, amor, justiça sobre o seu povo. Que povo, pastor? Eu e você, irmãos. Eu e você. Essa mensagem vem para ecoar em todo o coração que está abatido e aflito, irmãos. Não existe super-homem aqui, irmãos. Todos nós passamos por momentos de aflição. Todos nós acordamos em alguns dias e levantamos abatidos. É ou não é? Ou é só eu, irmãos? Será que sou só eu que tenho aflição? Será que só eu que passo por momentos em que eu me encontro abatido? É nesse momento que você olha para Deus, que você olha para o Senhor e fala: Senhor, me fortalece, porque é Ele que fortalece os joelhos cansados, que aprimora os dedos para a batalha. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do meu Senhor. Essa palavra, irmãos, ela é extremamente atual para nos trazer para um lugar de esperança de novo. Uma mensagem de esperança em meio ao caos. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que a palavra de Deus continua ordenando e gerando vida em meio a qualquer situação. Qualquer situação, pastor, qualquer situação. Principalmente aquela situação que o homem não pode resolver. Quando o homem dá uma sentença a outro homem, em que ele não pode mais fazer nada, irmãos. Seja na sua saúde, seja num câncer, num problema cardiovascular. Irmãos, o homem pode até decretar uma sentença, mas a sentença final, a palavra final é de Deus. Talvez você esteja orando por algo que a medicina fala que é impossível de acontecer. Talvez existam mulheres que queiram ser mães e a medicina fala: olha, você não vai poder ser mãe. Deus, irmãos, pode mudar todo o cenário com uma palavra. Irmãos, Deus pode mudar todo o cenário com uma palavra. Durante as primícias de um ano nós oramos aqui. Tinha um casal querendo ter filho e tinha muita dificuldade, o filho não vinha. Nós oramos nas primícias aqui e nós profetizamos: esse ano ainda. Ah, mas a gente tenta há muito tempo, não acontece. Esse ano ainda, Deus vai dar uma semente de esperança. Esse ano ainda, Deus vai presentear vocês, não porque Ele quer agradar vocês, mas que tem um propósito na vida de vocês. Vai fortalecer a sua fé, vai fortalecer a sua esperança, vai fazer com que você seja desenvolvido naquilo que Deus está fazendo. Você vai começar a crer de forma diferente. Deus vai te entregar uma promessa, vai te entregar um filho. No final do ano a criança nasceu, irmãos. Isso não tem a ver com quem orou e profetizou, não, irmãos. Tem a ver com a voz que clama. Lembra de João Batista? Isso não é para engrandecer o nome dos homens. Talvez a gente veja poucas coisas, porque o homem fica pegando a glória para si, irmãos. Mas o que Deus quer fazer nesses dias continua sendo poderoso. Ele continua querendo fazer milagres, sinais, maravilhas no nosso meio. O que eu não posso fazer? Não posso tomar a glória de Deus para mim. Não posso ser soberbo, não posso ser egocêntrico. Não, irmãos, existe uma voz que clama. A voz que clama, que ordena, que gera cura, que sara. A voz que tem falado no meio do seu povo. A voz que tem poder para mudar todas as coisas. Continua sendo a voz de Deus. Ainda que seja através dos homens, mas nós somos apenas um canal da mensagem. Irmãos, o mensageiro não tem autoridade para mudar a mensagem. Aqueles que estão com a mensagem na mão não podem adulterar, deformar a mensagem que Deus nos entregou, irmãos. Existe uma construção, uma restauração que Deus está fazendo no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Ela é incrível, ela é extraordinária, ela é sobrenatural. Ela está fazendo em você, está fazendo dentro de você. Mas nós precisamos entender que a voz que faz todas essas coisas continua sendo a voz de Deus.
A palavra de Deus continua sendo poderosa, irmãos. Não existe impossível para Deus. Você tem fé, irmãos? Você tem fé? Então pega aquilo que está impossível. O que é impossível para você hoje, irmãos? Não estou falando de vaidade, amém? Deus não trabalha na nossa vaidade, irmãos. Deus trabalha no seu propósito. Não é uma palavra motivacional só para você ficar empolgado aqui, não. Não é isso. Deus trabalha com propósito, não com vaidade. Então existe algo impossível na sua vida hoje, que não tem a ver com vaidade, tem a ver com o propósito de Deus. Entrega para Ele essa noite. Entrega para Ele essa noite. Eu quero declarar que você vai testemunhar nesse altar aqui. Aquele dia eu fui no culto, o pastor declarou uma palavra de Deus foi proclamada sobre aquele lugar. Eu fiz um voto com Deus, falei: Senhor, eu quero fazer um voto contigo. Faz um voto com Deus aí, irmãos. Faz um voto com Deus aí onde você está. Faz um voto com Ele, entrega tudo aquilo que é impossível. E aquilo que for plano de Deus para você, Deus vai fazer. Aquilo que é propósito de Deus, que não tem a ver com a sua vaidade, mas tem a ver com os planos de Deus, Deus vai te entregar. E eu desafio você a fazer um voto com Deus e depois testemunhar aqui nesse lugar. Por quê? Porque a palavra de Deus continua sendo poderosa e inerrante, irmãos. Amém? Não existe impossível para Deus, irmãos. Ele criou todas as coisas. Não existe impossibilidade diante do poder e da misericórdia de Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, não é a boa obra do templo, não é o reboco da parede, não é a pintura da parede, é a boa obra em vocês. Existe um Deus que começou uma boa obra em mim e em você. Ele quer terminar ela, Ele quer restaurar ela. Essa obra foi corrompida pelo pecado, irmãos, mas Cristo veio restaurar todas as coisas. E a palavra diz que Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma promessa. E Deus não quebra as suas promessas. Ele não quebra as suas promessas, irmãos. Irmãos, a maior obra de Deus não são nas coisas. A maior obra que Deus tem para fazer nesses dias não são em templos. A maior obra de Deus são as pessoas. Ainda que a gente faça uma obra nesse lugar, ainda que a gente reforme esse lugar, a obra que Deus quer fazer em mim e em você. Por quê? Porque Cristo não morreu por um templo. Cristo morreu por pessoas. Ainda que isso seja importante para nos dar suporte, mas Cristo morreu por pessoas. E Ele vai completar a obra que Ele tem que fazer em você e em mim, através da nossa vida, irmãos. Sabe por que Deus tem que completar uma obra na sua vida, na minha vida, irmão? Você sabe por quê? Não é porque Ele acha você mais bonitinho, irmãos. Não é por isso. Sabe por que Deus quer completar uma obra na sua vida? Porque através da sua vida tem vidas que têm que ser alcançadas. Então existe algo aí que tem que ser restaurado para que a glória de Deus se manifeste, para que as vidas sejam alcançadas. Lembra da mulher samaritana? Está lá em João, lembra? A mulher samaritana, Jesus encontra com ela, João capítulo 4. E a palavra diz então que Jesus vai e fala que é necessário passar por Samaria. Em Samaria ele encontra a mulher num lugar improvável, num horário improvável. Então Deus encontra aquela mulher é restaurada na sua identidade, irmãos, presta atenção. Essa palavra fala de um Deus que promove um encontro para restaurar uma identidade. Com qual propósito? Ganhar uma cidade, irmãos. Não tinha a ver só com ela, tinha a ver com ganhar uma cidade. Existe uma cidade aí fora clamando, gemendo em dores pela manifestação dos filhos de Deus. Onde é que estão os filhos de Deus? Restaurados para ganhar uma cidade. Essa obra de restauração que Deus quer fazer conosco, que Ele está soprando sobre mim, sobre você essa noite, é uma obra coletiva. Ela não tem a ver com a nossa vaidade individual, tem a ver com um propósito coletivo eterno de Deus. Por isso aquilo que Ele quer fazer em mim tem um propósito eterno, coletivo. Ele quer restaurar e levantar um exército, irmãos. Pastor, eu não tenho uma palavra. Não tinha. Pastor, eu vim aqui essa noite, mas eu não tenho uma palavra. Eu não tenho uma palavra, pastor.
Então você não tinha, agora você tem uma palavra. Vou te dar duas então. Josué 1:9, não fui eu que lhe ordenei? Irmãos, talvez você tenha chegado aqui pensando em recuar. Você vai sair daqui avançando como nunca antes, porque foi Deus que te ordenou. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime. Ei, não desanime, irmãos, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão. E se você voltar, você vai ver que Gideão estava lá escondido, irmãos, com medo. Gideão estava com medo, se escondendo, apavorado. Deus aparece para Gideão e fala: Gideão, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Às vezes você está com medo, escondido, e Deus está olhando, te chamando de guerreiro, falando que você é um poderoso guerreiro nele, declarando uma palavra sobre você para que você avance, irmãos. Homens comuns que tinham medos em seus corações, homens que cultivavam incerteza nas suas mentes, mas eles receberam uma palavra de Deus. A única coisa que você precisa para continuar, para avançar, é uma palavra de Deus, uma palavra profética que impulsione você a viver os planos que Deus tem para você, irmãos. E Deus tem planos para você. Homens comuns, Josué, Gideão, cultivavam incertezas em suas mentes, mas que diante de uma palavra marcaram a sua época e deixaram um legado para todos nós até hoje. Nós estamos aqui falando de dois homens, irmãos, comuns como eu e você. Irmãos, nós estamos falando de dois homens comuns como eu e você. Homens e mulheres comuns que Deus chamou. Aquela samaritana era uma mulher comum, rejeitada talvez pelas tradições da época, e é esse tipo de gente que Deus pega, irmãos, traz para perto, entrega uma palavra, impulsiona, para que exista uma mudança de cenário onde você está inserido. Aonde você está, irmãos? Aonde você está nesses dias? Ser forte e corajoso, irmãos, porque foi Deus que te ordenou. Vai adiante. Homens e mulheres de fé, irmãos, fé e obediência. Faça como Ezequiel. Não tenha medo dos cenários, irmãos. Não se apavore com os cenários que Deus colocar diante de você. Não tenha medo, faça como Ezequiel. Abre os seus lábios proféticos. Homens e mulheres de fé, obedientes à palavra de Deus. Muitos improváveis, desacreditados. Hebreus 10:38. Eu já estou terminando. Hebreus 10:38. Abre comigo esse texto aí, irmãos. Pega no seu espírito aí. Mas o justo viverá pela fé. Irmãos, você não vive pelo que você está vendo. Você não vive pelas circunstâncias. Nesse final de semana, aliás, durante a semana, eu tive num estabelecimento comercial de um homem que eu não sei nem se ele é cristão, irmãos. E a gente sempre tem oportunidade, a gente tenta revelar Cristo, trazer Cristo para que as pessoas possam conhecer esse Deus como Pai tão maravilhoso que nós conhecemos. E eu conversando, e ele falou assim: sabe o que acontece, Xavier? É que eu tenho ouvido as pessoas reclamar, mas eu estou vivendo um cenário totalmente atípico. Eu vejo pessoas que trabalham no mesmo negócio que eu, e elas têm reclamado do cenário econômico, elas têm reclamado das circunstâncias. Cara, eu nunca prosperei tanto. Eu nem olho as notícias. Sabe qual que é o nosso problema? A gente está muito apegado às notícias do mundo, quando a gente deveria ser apegado à notícia do céu, irmãos. Nós estamos muito apegados às notícias do mundo, quando Deus está nos chamando essa noite, falando: ei, olha para a minha palavra, olha para o que eu falei, olha para o que eu profetizei, olha para aquilo que eu já decretei, olha para aquilo que já está pronto, ainda que você não veja, o tempo de Deus é eterno, não se move no nosso tempo, as coisas estão prontas. Olha para essas coisas e se mova por fé, se mova por aquilo que eu falei, pelas profecias que eu entreguei, não por aquilo que você está vendo. Ah, pastor, mas tem uma verdade ao meu redor. É verdade, eu estou vendo, ó, tem coisas ruins aqui.
Eu estou vendo coisas ruins, coisas difíceis. Irmãos, existe uma verdade da terra. Não estou falando que isso é mentira, mas existe uma realidade do céu. A pergunta é: você vai andar pelas verdades da terra ou pelas realidades do céu? Porque as realidades do céu dizem que ainda que aquele exército estivesse morto, ossos secos, completamente secos, sem vida, existe uma realidade celestial, soberana, sobrenatural, que diz que quando a voz de Deus é proclamada diante da morte, a morte tem que se render e ela tem que voltar à vida, porque Deus é um Deus de vida e de esperança. Então, ainda que exista um caos ao seu redor, eu quero declarar que isso vai ser transformado hoje, que isso está sendo transformado hoje. Ei, ser forte e corajoso, não retroceda, meu irmão, não retroceda. Se você entrou aqui querendo desistir, eu quero deixar uma palavra para você: não desista, não pare, continue, porque Deus trouxe você aqui essa noite para ativar você, irmãos, para despertar você. Fica de pé comigo, irmãos, eu estou terminando. Deus trouxe você aqui essa noite porque Ele quer ativar você, reavivar você, irmãos. Ele quer ativar você para que você viva aquilo que Ele já tem preparado e pronto.